Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no primeiro sábado do mês para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita que nos sustenta a fé na caminhada, que às vezes se faz difícil, mas como estamos num plano de provas e expiações e tivemos a bênção do Pai do envio do seu Filho unigênito, Jesus, para nos salvar dessa situação, nos ensinando o caminho, temos que ser sempre gratos, gratos, esperançosos, felizes por termos recebido esse presente tão misericordioso do Pai, que foi a vinda de Jesus. Então, para começar, eu vou ler um soneto de Alta de Souza, intitulado No Livro d'Alma. Se tens fé, não te aflija a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a esperança da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Vamos orar. Esse soneto foi retirado da antologia Alta de Souza, e vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa reflexão. Jesus, Mestre amado, que sempre nos acompanha, que sempre nos ampara, sempre nos fortalece. Queremos nesta noite agradecer a bênção desta reflexão, que para nós se faz tão necessária nessa época em que estamos aqui presenciando tantas tristezas, tantas desgraças, tanto ódio, tanta violência, enfim, Senhor, tantas coisas que Tu vieste combater em nossos corações. Queremos pedir-te a presença, Senhor, através dos Teus emissários, seus emissários bondosos, nossos protetores, para que possamos ter fortalecida a nossa fé e não desmerecer, porque não seremos, não esmorecer para não desmerecer, como nos ensina Oswaldo Cruz. Enfim, queremos dar início a nossa reflexão através da fé que Tu vieste ensinar-nos. Abençoa a nossa noite e se conosco, Senhor. Assim seja. Meus irmãos, observando o Evangelho, as narrativas de Jesus, que é um livro que nós temos que estar sempre lendo, relendo, meditando, tem que ser o nosso companheiro de dia e de noite. O livro, o grande livro de nossa cabeceira, o Evangelho, o Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus, através, e depois, através dos seus benefícios que já estariam estimulando a nossa esperança, a nossa fé, porque quando ele se aproximava de nós, hoje nós não podemos imaginar o que é que nós sentíamos perto de Jesus, mas com certeza
já era uma aproximação que nos trazia uma vibração completamente diferente de tudo para nós, porque era o Cristo que estava perto, próximo, né? Porque mesmo quando nós não nos aproximávamos muito dele, ele se aproximava de nós. Nós temos vários episódios em que ele busca a pessoa, ele se aproxima da pessoa a ser beneficiada. Isso é de um conforto, né? Porque às vezes nós somos fracos, né? Nós somos tímidos em pedir, nosso orgulho às vezes nos impede. Mas Jesus quer nos agraciar com a sua presença, com a sua luz, com o seu amor, né? Então muitas vezes ele mandava chamar, né? Como aquele cego que estava gritando e os discípulos um pouco impacientes, irritados, mandando que ele se calasse. E Jesus para na caminhada dele e manda chamá-lo, né? Traga-o aqui. E aí os discípulos, na mesma hora, mudam, né, o tom da fala para com ele, fala: vem, ele te chama, né? Então Jesus chamou. Imagine quantas pessoas chamavam por Jesus na hora que ele passava, porque Jesus, segundo Emmanuel, era sempre acompanhado por uma multidão heterogênea, mas sempre acompanhado por uma multidão. E nós vemos vários casos narrados pelos evangelistas, que são apenas um percentual pequeno do que provavelmente Jesus realizou, né? Ele se reportava à fé daquela pessoa que ele beneficiou. E isso era muito importante, porque além da cura física, às vezes, espiritual, porque havia muitos obsidiados, né, que estavam ali por perto, e Jesus os livrava, né, dos obsessores, né? Ele se referia à fé daquela pessoa. Então a gente vê isso com a mulher cananeia, que foi atrás de Jesus, gritando, atravessou uma fronteira, né? E em prol da sua filha endemoniada, os discípulos impacientes, né? E depois que ele realiza o chamado milagre, porque ele cura a menina, ele livra a menina da obsessão à distância, porque quem estava ali era a mãe e não a filha, né? Ele mantém um diálogo, né, com essa mãe e fala: mulher, grande é a tua fé. A gente vai comentar sobre isso, né? Também com a hemorroíça, que toca apenas, né, as vestes de Jesus, também fala: tua fé te curou, filha, né? E outros mais, o centurião de Cafarnaum, cuja fé ele elogia: nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, ele estava sempre se referindo à fé, valorizando a fé daquelas pessoas. Com certeza, aquelas pessoas possuíam essa fé, senão Jesus não iria, né, se manifestar em relação a essa virtude. Porque alguns ele curava e não falava da fé, a outros sim. Então a gente vê que havia uma diferença, né, na verdade. E que fé é essa tão elogiada por Jesus? Porque só nesses poucos que a gente se referiu aqui, a gente vê que tinha uma mulher judia, que era a hemorroíça, né, uma judia, uma estrangeira, que era cananeia, sírio-fenícia,
A gente vê um centurião romano, também na hora da cura do paralítico de Cafarnaum, narra o Evangelho, e vendo a fé deles, quer dizer, do paralítico e dos 4 amigos que o puseram pelo telhado, e fala, teus pecados estão perdoados, né? Então, a fé, Jesus observa e registra, né, através da sua fala, em várias pessoas, aparentemente muito diferentes. Né? Era o centurião romano, era uma mulher judia, de homem, mulher, idoso, não idoso, né? Romano ou não romano, judeu ou não judeu. Né? Então, é uma fé que Jesus encontra em algumas pessoas, em várias pessoas. Que fé é essa? É a fé do romano? Específica? É a fé do judeu? Especificamente dos judeus? Só os judeus possuíam aquela fé? Não. É a fé verdadeira. É aquela fé que não se rotula e que a gente atualmente tem a tendência de rotular, dividindo inclusive os cristãos. É a fé espírita, é a fé católica, é a fé protestante. Não existe isso. É a fé. A fé em Jesus. Somos cristãos? Cremos em Jesus? Temos fé no poder de Jesus, no amor de Jesus? Então é essa fé. É uma fé que não tem rótulos. É fé, somente. A palavrinha é tão minúscula, 2 letrinhas, né? Mas ela não tem adjetivos de separativismo. Isso é muito importante, muito importante. É uma fé que não se rotula, que não identifica, não privilegia o homem, a mulher, o idoso, a criança. É a fé para todos, que pode estar em qualquer um. E baseado nisso, e agora, no mês de outubro, em que lembramos Kardec, dia 3 de outubro, né, nascimento dele, de 1804, em Lyon, na França, que tem uma frase que nos orienta sobre a fé, um dos postulados do Espiritismo, né, de Kardec. Fé inabalável, quer dizer, a verdadeira, né, é aquela que enfrenta a razão, né, frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. Nada abala. Momentos felizes, momentos tristes, doença, saúde, a fé é inabalável. É aquela que enfrenta, né, a razão. Qualquer raciocínio, qualquer fala, qualquer ofensa, tentando desmentir a existência da fé, enfrenta frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, desde sempre. Desde sempre. E também, como estamos no Outubro Rosa, né, essa campanha, né, que temos contra o câncer na mulher, eu trouxe 3 figuras femininas do Evangelho cuja fé realmente é inabalável, né? Essas 3 mulheres, diferentes entre si, nós vamos ver aqui, né? Porque Jesus dava muita importância à mulher numa época em que a mulher não tinha importância nenhuma. A mulher era menosprezada, inferiorizada, ridicularizada, não tinha vez na sociedade. Daí o aumento, né, da dor daquela mulher hemorroíça, nós vamos ver, né? Então, eu trago 3
figuras femininas, exemplos de verdadeira fé, com as quais Jesus se importou, que receberam de Jesus a cura física, psicológica, social, reintegração, receberam o benefício de Jesus, porque Jesus, como segundo Emmanuel, ele começou o legítimo feminismo na Terra, porque ele traçou nos corações femininos diretrizes superiores e santificantes. São palavras de Emmanuel. O Evangelho inaugura nova era para as esperanças femininas, porque Jesus mobilizou recursos para o fortalecimento e defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Jesus mudou aquele nível em que as mulheres se encontravam naquela época. O episódio da mulher adúltera, por exemplo, é marcante, né? Aqueles homens todos para apedrejar uma mulher apanhada, entre aspas, né, em adultério. E Emmanuel tem uma mensagem num dos livros da série Fonte Viva perguntando: e o adúltero? O título da mensagem é esse: e o adúltero? Ela era adúltera, e ele? Por que que ele, né, não foi levado também a Jesus para ser julgado? Porque só a mulher seria julgada, já sendo julgada por eles, porque eles já estavam com as pedras na mão? Então já tinham julgado, eles estavam ali para matá-la diante de Jesus, mas querendo ao mesmo tempo fazer um teste com Jesus, se ele seguia ou não a lei de Moisés. Olhem só a situação da mulher naquela época. Eles mesmos, os homens mesmo julgavam, matavam, né? E estava tudo certo, porque era uma mulher, era adúltera. O adúltero não tem problema nenhum, mas a adúltera tem problema. Então Jesus mudou isso, mudou esse olhar em relação à mulher, né? Então, as 3 mulheres que eu escolhi para trazer aqui são a hemorroíça, a pecadora de Lucas, que assim é chamada porque só Lucas narra, e a mulher cananeia. 3 pessoas diferentes, completamente diferentes, mas que tinham um ponto convergente, sob a ótica de Jesus, tinham um ponto convergente. Todas elas traziam uma dor, uma infelicidade, uma desventura, uma angústia. E aquela súplica delas, porque há 3 súplicas também diferentes, mas as 3, na verdade, suplicam, cada uma do seu jeito, é derivada, aquela súplica é derivada de um coração que está expressando a sua fé. Olhem só, né? Aquela fé que não se rotula, aquela fé que não tem o tipo de fé, o tipo de fé de uma pecadora, o tipo de fé de uma doente, o tipo de fé de uma estrangeira. Não é assim, é uma fé que não se enclausura, não tem tipo de fé, né? Então, todas essas mulheres, as 3, há outras, mas as 3, né, tem aquela montanha a qual Jesus se referiu quando falou da semente de mostarda, né? Se tivesses fé do tamanho de uma semente de mostarda, falou para os discípulos que não conseguiram curar aquele menino endemoniado, né? Diriz a esta montanha,
taça daqui para lá, e ela se transportaria. A semente de mostarda é a menor semente que existe, né? O Berthold fala que a semente de mostarda é a aparente pequenez da grandeza, porque ela é tão minúscula, mas que contém, né, segundo o Evangelho de Marcos, a gente lê no Evangelho de Marcos, né, ela semeada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças, em cujos ramos os pássaros se abrigam. Olha só, tão minúsculo. A mostarda já é pequenininha, a semente de mostarda, né? Então, é a aparente pequenez, porque ali, segundo Berthold, há vida. Aquela sementezinha mínima, ali há vida. Então, é uma aparente pequenez, né, de uma grandeza, de um poder de vida, né? Então, a primeira mulher, né, a hemorroíça, porque todas as três, na verdade, enfrentam montanhas de obstáculos, né, montanhas. A hemorroíça, primeiramente, ela enfrenta uma multidão. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela não podia tocar nem ser tocada por ninguém, porque iria transmitir a impureza dela. Mas ela tinha fé em Jesus, no poder de Jesus, tão grande que atraiu uma força, uma virtude de Jesus, e ela pensou: se eu apenas tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Gente, é uma coisa assim impressionante. Quando nós vamos alcançar esse nível de fé dessa mulher? 12 anos, ficou pobre, além da desventura, porque gastou tudo quanto tinha, como narra o evangelista, né, com médicos que não a curaram. 12 anos. Que vida que essa mulher estava levando. Não só na sociedade, em casa também. Família, os vizinhos, todo mundo, os parentes, todo mundo afastado dela, né? Se eu apenas tocar. E o que acontece? Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, a multidão te aperta. E tu perguntas: quem me tocou? Alguém me tocou, porque senti que saiu de mim uma virtude. E ele queria saber quem era. Mas tinha uma multidão, porque, como Emmanuel fala, Jesus era sempre acompanhado por uma multidão heterogênea. Aqueles que acreditavam nele, os curiosos, os zombeteiros, os espiões, os ociosos, os traidores, tinha todo tipo de gente, a maioria homens. Então, como que ela poderia chegar a Jesus sem tocar em ninguém? E Jesus buscou aquela mulher na multidão e ela teve que se apresentar ao Cristo e à multidão, para também haver uma reintegração dela na família e na sociedade. E ouve de Jesus o que poucos ouviram: filha, estás curada, vai em paz, a tua fé te salvou, né? Então, essa montanha, né, da doença, da impureza permanente durante 12 anos, uma impureza socialmente conhecida, né, o preconceito, a solidão, ela venceu muitas montanhas, porque normalmente quando nós estamos doentes, estamos afastados, estamos sozinhos, né, nós não temos essa reação de fé. Eu vou buscar, né? Nós vamos desanimando, entrando em depressão, acabamos desencarnando por depressão. E ela não.
Então essa fé dessa mulher é maior do que a gente possa imaginar, né? A pecadora de Lucas, que segundo o irmão X, ele comprova que era Madalena, no Boa Nova, ele fala isso, né? Era diferente. A montanha que ela tinha que transpor, né, era a sua vida, né, seu pecado, sua vida de pecados. Além de ser mulher, também, né, como a hemorroíça, né? O orgulho dos homens, a impureza, não mais social, mas a impureza moral. Impureza moral, né? A hipocrisia, porque os homens, né, não a tratavam bem socialmente, né, na vista dos outros, né, mas era diferente a relação deles, né, hipocritamente. E também a mesquinhez do anfitrião daquele banquete que estava ocorrendo em Naim. No Boa Nova, o Humberto de Campos fala que quando ela soube daquele banquete que iria haver em Naim, que Jesus tinha sido convidado, ela põe uma barca silenciosa e vagarosa e se dirige a Naim. E entra, sem ser convidada, lógico, né? E todos nós lemos isso em Lucas, né? E não se cansa de beijar os pés de Jesus, lavá-los com suas lágrimas e enxugá-lo com seus cabelos. E o que acontece no pensamento do Simão, anfitrião? Se este homem fosse profeta, saberia quem está aos seus pés. E Jesus fala: Simão, vês esta mulher? Que pergunta profunda. Simão, vês esta mulher? Porque Jesus estava vendo a fé e a sinceridade daquela mulher. E a sua messianidade. Ela vai a Jesus pedir perdão, força para ela vencer aquela vida pecaminosa que ela levava. Ela estava ali exposta à sociedade pela fé que ela depositava em Jesus, o poder do Cristo. E aquele homem, não. Então, quando Jesus pergunta, vês essa mulher? Ele não estava vendo, Simão não estava vendo a sinceridade e o desespero daquela mulher, e muito menos não estava vendo a messianidade de Jesus, porque ele duvidou se este homem fosse profeta. Então ele não reconheceu nem em um nem em outro, nem reconheceu Jesus como Cristo, o Messias, nem reconheceu aquela mulher como uma pecadora arrependida, o arrependimento sincero daquela mulher. E Jesus começa a falar do ritual que não houve, da recepção que não houve, né? Ele não o beijou, não lavou seus pés, enfim, havia um ritual quando a pessoa era convidada, um ritual na entrada da casa de quem convidou. E ele não fez nada disso. Que desvalorização, que falta de educação. Porque ele não acreditava que Jesus fosse o Messias, né? Inclusive, tem um poema maravilhoso de Carlos Drummond de Andrade, que não vai dar tempo de ler aqui, nem eu trouxe. Está na antologia poética de Drummond, mas acho que quem digitar aí no Google, né, Ceia em Casa de Simão, de Carlos Drummond de Andrade, é um dos textos lindíssimos, lindíssimos, a respeito do Evangelho de Drummond. Carlos Drummond de Andrade, muito lindo, muito bom, vale a pena ser lido. Ceia em Casa de Simão. Então, essa é a pecadora de Lucas. E a terceira, que é a cananeia, a mulher sírio-fenícia, que também tem uma montanha, né, para transpor. Primeiro, que ela era estrangeira, ela não era judia, né? Isso causa um diálogo
fortíssimo, né? Primeiro, a rejeição dos discípulos, a impaciência dos discípulos em relação a ela, porque enquanto a hemorroíça silenciosamente toca a orla da túnica de Jesus, e a pecadora de Lucas também silenciosamente, porém chorando, né, molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, a mulher sírio-fenícia, mãe, desesperada, né, vai gritando atrás de Jesus e dos discípulos. E os discípulos se impacientam. Senhor, despede, que vem gritando atrás de nós, né? E tem essa montanha de obstáculos, que são os discípulos que querem afastá-la, e tem a aparente montanha da aparente indiferença de Jesus, porque Jesus continua andando em silêncio. Por que Jesus faz isso? Né? E há um diálogo maravilhoso, porque Jesus vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E ele viu nessa mulher a sua fé. Senão ela não teria vindo, né, da Síria, não teria atravessado fronteira, não teria insistido, apesar dos discípulos, né, quererem dispensá-la, ela manteve. E falava alto, porque ela estava lá atrás, né? Entre ela e Jesus havia os discípulos, né? E Jesus fala para ela: não é lícito, não é justo que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Por que Jesus fala isso, né? Porque as pessoas que não eram judias, porque judeus foram o povo escolhido, e eles tinham orgulho disso, né? Então eles achavam que as outras pessoas eram cachorros de estrada, cachorrinhos, cachorros de estrada, tinham esse orgulho. Então Jesus usa esse conceito falso, né? Orgulhoso, né? Preconceituoso, para estabelecer um diálogo com ela, para mostrar que ele não veio só para os judeus, ele veio para todos nós. Então ele fala do pão, porque ele é o pão da vida. Não é justo que eu tire o pão dos filhos, quer dizer, dos judeus, para dar aos cachorrinhos. E ela fala: sim, Senhor. É muito interessante isso que Charles Spurgeon, num dos seus livros, comentando esse episódio, ele, até o título, eu tenho a impressão que é esse: primeiro a concordância, depois a súplica. Ela concorda com a situação dela. Sim, Senhor. Então nós temos que concordar com o nosso pecado. Sim, somos pecadores. Sim, errei. Nós temos que concordar com isso, é uma realidade. Errei, mas, né? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o Spurgeon explica que os donos não são os senhores da casa, que os donos eram as crianças, porque normalmente as crianças é que são os donos dos animais domésticos, dos cachorrinhos, dos gatos, e as crianças é que na hora de comer deixam cair algumas migalhas, os adultos não deixam, né? Então há essa tradução: as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus cura à distância essa menina que está endemoniada e fala: ó mulher, grande é a tua fé. Então, essas três figuras femininas são impactantes, são importantíssimas, não podemos esquecer esses exemplos, porque elas conseguiram por causa da fé que elas depositaram em Jesus. E nós temos que depositar também essa fé. Se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé em Jesus, nós vamos depositar nossa fé em quem?
além de Deus, Pai, o Filho, enviado por Deus. Temos os missionários, os intermediários, né? Os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, os missionários do Cristo. Mas o Cristo é que envia, o Cristo é que é o maior abaixo de Deus, é Pai e Filho. Jesus veio se sacrificar pessoalmente em nosso benefício. Então, como que nós vamos esquecer? Como que nós não vamos nos interessar pela leitura do Evangelho, dos episódios, dos fatos? Ali está tudo que nós temos que aprender a aceitar e a realizar, a fazer. Não podemos nos cansar de ler os bons exemplos, né? Os romances de Emmanuel, ler quantas vezes puder. Eu me lembro que quando a gente lia algum livro indicado pelo professor Clóvis Tavares, a gente chegava perto dele todo feliz e falando assim: professor Clóvis, li tal livro assim, assim. Aí ele dava um sorriso assim, bem carinhoso, falava assim: quantas vezes? Porque ler uma vez também, a gente não apreende tudo. Temos que ler, reler. Meus romances todos são assim: primeira leitura, aí quando eu acabo, dá. Segunda leitura, terceira leitura, e vamos em frente. Vamos ler e reler, grifar. É bom que cada um tenha o seu livro, porque cada passagem toca mais o coração de um ou de outro, dependendo da época também que nós lemos, enfim. Nós temos obrigação de manter esse contato com a vida de Jesus, com os feitos de Jesus, né? Diz Leon Denis, no livro Depois da Morte, que ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho. E muitos param em esmorecida indecisão. Antes de nós chegarmos ao ponto da fé de uma hemorroíça, de uma cananeia, de uma pecadora de Lucas, com certeza nós já passamos pela indecisão, né? Pela dúvida. Vou, não vou? Vou pedir, não vou? Vou a essa casa espírita? Vou tomar parte? Não vou. Vou fazer parte, os católicos, né, dessa novena? Vou à missa? Vou, não vou? Né? A gente fica, mas a gente não pode ter essa dúvida e esmorecer. Muitos param em esmorecida indecisão. E aí, modificando um pouquinho essa abordagem das figuras femininas, eu trago duas figuras masculinas. Uma que realmente reconhece que teve dúvidas, e outro não. O que reconhece que teve dúvidas foi o pai do menino endemoniado. Menino endemoniado, sofrendo, os apóstolos não conseguiram resolver o problema e ele foi a Jesus. Então, ele insistiu na busca, né? E Jesus pergunta a ele, né, se ele acreditava. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ele reconhece que a fé que ele possui não é muito grande, não é muito forte, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus resolve o problema, lógico, como sempre, né? E depois que ele liberta o menino das obsessões, da obsessão, né? Os apóstolos perguntam: mas por que nós não conseguimos? E Jesus fala: por causa da vossa pouca fé. Ele fala que os próprios apóstolos não tiveram fé suficiente para libertar o garoto, né? Por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, aí que ele fala sobre a semente do grão de mostarda, né? Dirija esta montanha, passa daqui para lá e ela se transportaria, né? Então,
esse pai reconhece que ele estava vacilante, mas ele pediu para Jesus fortalecer a sua fé para beneficiar seu filho. Pai e mãe, né? Pai e mãe sofrem muito com as enfermidades e as doenças dos filhos, né? E o outro que não duvidou é o cego de nascença, que só João narra no capítulo 9, né? E que expressa outra frase de Leon Denis: feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. Porque esse cego de nascença foi um exemplo dessa frase de Leon Denis. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. Porque ele caminhou firme. Jesus perguntou a ele, né? Perguntou se ele cria, se o cego acreditava nele, né? Porque ele curou o cego, né? O cego espalhou para todo mundo que ele tinha sido curado. As pessoas, ele já era adulto, vivia mendigando, foi na saída do templo que aconteceu isso, todo mundo viu, mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé e tal, ele passou a ver. E uns negavam, não é ele, é parecido com ele, aquela confusão, imaginem, né? A confusão, um homem cego, adulto, vivia ali no templo esmolando, é curado por Jesus. E não havia permissão para que isso fosse feito, porque Jesus já estava sendo perseguido, observado, né? Espionado, né? E quem confessasse que foi beneficiado por Jesus, tinha uma ameaça de expulsão da sinagoga. E ele não ligou para isso, né? Quem que te curou? Não sei, porque também Jesus cura e sai. E ele não vê mais Jesus, né? Não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Só sei que eu era cego e agora vejo. Então, ele repete o testemunho dele. Várias vezes perguntam a ele, várias vezes ele responde de forma diferente, mas dizendo que foi Jesus que curou. Quem é ele? Não sei. Ele era cego. Ele nunca tinha visto ninguém, nem muito menos Jesus, né? E aí, sabendo que ele estava sendo perseguido, né, questionado e tal, Jesus vai a ele e pergunta: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele queria saber quem é, para poder acreditar em Jesus, para poder seguir Jesus, não é só quem é ele, não. Quem é ele, Senhor? Não foi curiosidade da parte dele, foi gratidão. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E tem uma resposta, né? Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Que coisa linda! É aquele que fala contigo. Creio, Senhor, e o adorou, né? Porque ele enfrentou uma montanha enorme, esse cego. Os fariseus todos, a multidão toda, a sinagoga, a ameaça da sinagoga e os próprios pais dele, que foram chamados. É vosso filho? Que é nosso filho, que era cego, era ele, era cego, mas quem o curou, nós não sabemos. Quer dizer, eles não foram gratos a Jesus, ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, optaram pela sinagoga em vez de optar pelo Cristo, né? Mas quem o curou, não sabemos. E ele repetia: foi ele. Então, essa frase de Leon Denis, feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme, é perfeitamente expresso por esse cego nascença, que é um personagem maravilhoso também sobre a fé. Porque quantos viram, né, e não creram, e negaram? Quantos hoje veem e não creem? São curados e não confessam,
Nós temos até um exemplo, né? Há 2000 anos, que o próprio Públio Lentulus, né, tem a sua filha Flávia curada da lepra por Jesus. Quando ele chega a casa, ele foi buscar Jesus a pedido dela, ele encontra com Jesus, não fala nada, Jesus fala umas palavras para ele, né, que a menina seria curada pela esposa dele, por Lídia, né, pelo mérito da esposa dele. Ele chega a casa e encontra o menino curado. A mulher fala que veio uma luz e ele não admite. Foram os ares de Jerusalém, não sei o quê. Depois ele é o nosso Emanuel, né? Mas ele passou por essa indecisão, né? Então, meus irmãos, Santo Agostinho nos fala da necessidade da prece, que a filha primogênita da fé é a prece. Nós temos que orar, nós temos que desenvolver a nossa fé através da prece, a prece sincera, né? Não precisa ser prece já feita por alguém, não, prece que brota do coração, prece espontânea. Só que a fé não tem só essa filha, tem outros, né? Que a prece, para nós conseguirmos orar realmente, né? Nós temos que ter humildade, nós temos que ter perseverança, né? Nós temos que ter esperança, temos que ter paciência e temos que ter gratidão. Então, a fé tem muitos filhos, muitas filhas, na verdade, que aqui são todos substantivos femininos, né? E temos que aguardar o nosso momento, né? Jesus sempre nos incentivou a fé. Não temais, sou eu, né? Vou preparar-vos lugar. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus sempre incentivou, porque sem a fé nós não caminhamos. Nós temos que ter fé. Está difícil? Sim, está difícil. Está difícil porque vivemos num plano de provas e expiações e agora então mais ainda, que estamos num momento de transição planetária. As coisas acontecem assim, todo dia. Olha aí agora, hoje, sabendo, né, pelas notícias aí da guerra novamente, né, da Palestina com Israel, né, e Palestina, quantos mortos já, mais de 500. Então, as notícias são péssimas, mas nós temos que vivenciar isso com fé, porque é o momento da nossa fé ser testada, né? O professor Clóvis, terminando um capítulo lindíssimo do livro de Jesus para os que sofrem, Carta a Dionísio, ele fala: aproxima-te do Senhor da compaixão. Nós temos que buscar Jesus, porque Jesus nos busca, mas nós não o buscamos, nós não nos aproximamos dele. E ele fala: aproxima-te do Senhor da compaixão. Ele enxugará tuas lágrimas, fortalecerá teu coração, aliviará as dores do teu espírito. Não duvides, Dionísio, arremessa-te aos divinos braços. Nós não podemos duvidar de que Jesus está de braços abertos para nós. Nós precisamos ir a Ele, precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos nos entregar nesses braços. Então, para terminar, eu vou ler uma mensagem do Espírito que se apresenta como um padre Carlos Tolt, que diz o seguinte: filhos amados, Deus seja louvado. Os impedimentos na vida dos que transitam neste planeta são de ordinário comuns e necessários à aprendizagem do exercício da superação e da perseverança, mesmo que aparentem diferentes caminhos. Entretanto, há vários caminhos que nos conduzem ao real caminho
que o Mestre Jesus nos apresentou. Ele é o caminho. E para segui-lo, necessitamos de muitos reforços, muitas ferramentas, muito empreendimento e muita perseverança. Por isso, filhos, hoje venho falar-vos de um elemento fundamental na sustentação da caminhada que somos destinados a fazer em direção ao Pai e que nos foi ensinada repetidas vezes por seu Filho Jesus, nosso Mestre e Senhor, a fé. Quantas vezes o Mestre nos exortou à aquisição dessa virtude. Quantas vezes nos mostrou a necessidade dessa força que nos sustenta os passos. Os próprios apóstolos pediram-lhe que lhes aumentasse a fé. Exemplos, comparações nos foram apresentados. Curas, resgates, ressurreições. Então, filhos, exorto-vos também, tende fé. Basta que seja do tamanho de um grão de mostarda. Seu poder será percebido, sua beleza intuída. Se tiverdes fé, meus filhos, não afundareis nas águas em que pisardes, não sereis lançados ao chão, não fugireis para furnas escuras. Se tiverdes fé, sentireis o perfume das flores sem perceber seus espinhos. A chuva será mais brilhante, o rio mais cantante, o mar mais azul. Sentireis penetrar em vós uma força curadora, que virá ao vosso encontro assim que vos aproximardes do Senhor. Levantareis de vossos leitos de dor que vos aprisionaram através do desânimo. Saireis de vossos sepulcros de egoísmo e pessimismo, pois ouvireis o chamado da voz que a todos alcança. Abandonareis o falso caminho da perdição que leva à morte, para alcançardes a luz da ressurreição. Falo-vos com o coração, entristecido ao lembrar que já vivenciei a falta dessa abençoada companhia, mas que, após a dor da cruz que feria meus ombros, levantei o olhar para o céu, para aqueles doces olhos, cujo poder nos atrai para o alto monte da fé. Assim, amados filhos, peço-vos, não espereis os cravos da cruz do pecado. Não olheis para trás em busca das nuvens escuras que já se foram. Não vos afogueis em lamentos de desespero, sentindo-vos em abandono. Tende fé. Jesus necessita que vós apresenteis em vossas mãos uma pequena semente de mostarda. Basta para ele. Assim como multiplicou os pães e peixes de tão pouco que lhe foi oferecido, sua misericórdia, seu amor, seu perdão vos tornarão homens de muita fé e marchareis em sua direção, cientes das santas mãos que vos guiam e santos braços que vos acolhem. Tende fé. Deus vos abençoe. Padre Carlos Pautes. Meus irmãos, tenhamos fé. Quantas vezes Jesus nos falou, quantas mensagens nós temos recebido de todos os espíritos que trabalharam e que trabalham, né, ainda na codificação kardeciana, no espiritismo, os médiuns, né, que ainda recebem mensagens. Né. Nós temos tantos livros psicografados por Chico Xavier, nos exortando à fé, ao bom caminho, às boas atitudes, aos bons exemplos. Não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos dispensar, na verdade, esse tesouro que nós recebemos de Jesus, esse tesouro que recebemos da presença de Allan Kardec na nossa vida, porque esse foi um tesouro, né? Um missionário do próprio Cristo, escolhido por Jesus para nos trazer esse consolador que Jesus havia nos prometido. Então, que Kardec possa receber a nossa eterna gratidão, e que Jesus nos ampare sempre e receba o nosso humilde sentimento de gratidão, de fé, de amor, de reconhecimento. Deus nos abençoe e tenhamos um resto de sábado
feliz, reflexivo, meditativo, num domingo de paz. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, a bênção desta hora que nos alimenta a fé, que fortalece os nossos corações e que nos aproxima, Senhor, de Ti, do Teu amor, do Teu coração e dos Teus emissários. Despede-nos na Tua doce e santa paz. Assim seja.